Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 26.700 dólares. Bitcoin que não consegue se segurar acima dos 27 e reverte a tendência no curto prazo. A grande dúvida agora é, nós vamos ter força para manter o suporte mais importante dos 26k ou vem mais queda por aí? Quero nesse vídeo rapidamente te passar a minha visão e opinião. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, gostaria de avisar vocês que eu não estou em Belo Horizonte, então está um pouco diferente aqui o cenário, não reparem nisso. Vamos focar aqui para falar um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin. A gente está tendo uma queda no dia de hoje, depois a gente vai atualizar os indicadores de sentimento aqui e eu vou te passar um pouco do que eu estou fazendo neste momento, beleza? Vamos lá. Então, primeiramente, em relação ao Bitcoin, quando a gente olha em tempos gráficos maiores, a gente nesse momento vai começar a lutar por uma tendência de alta que a gente assumiu aqui no curto prazo, né? A gente não conseguiu fazer o rompimento dessa linha de tendência do semanal. Então, antes da gente romper isso aqui, realmente a perspectiva para o Bitcoin é um pouco preocupante. A gente precisa entender que se a gente perder os 26 mil dólares, a gente não estaria rompendo um padrão de continuação da alta, e sim um padrão de continuação da baixa aqui, ok? Então, a partir desse momento eu vejo os 26 mil dólares, até um pouquinho mais abaixo, que talvez os 25.800, como uma zona que se o Bitcoin perder, a gente pode ter mais uma patada para baixo, mais uma pernada aqui, levando a gente para testar zonas de fundo lá nos 24.500 dólares. Em compensação, a gente voltar rompendo esses 28.700 é só alegria, teria uma boa perspectiva para ir lá testar os topos, ok? Abaixando esse tempo gráfico aqui e indo para o diário, eu destaco que justamente essa região dos 25.800 é a região mais importante, ok? Seria, tipo assim, uma última região aqui de 0,618 de Fibonacci, desculpe, além do 0,618 de Fibonacci e além de toda essa zona de suporte que a gente tem aqui no VPVR. Então, perdeu esses 26, 25.800 é um péssimo sinal, é um sinal de continuação da tendência de baixa. Porém, no momento a gente ainda pode considerar aqui que a gente está lutando para manter essa tendência das últimas semanas aqui. Então, cuidado com os 26. Abaixando o tempo gráfico aqui e falando um pouquinho sobre o 4 horas, eu destaco que no 4 horas a gente reverteu a tendência de alta, tá bom? Então a gente perdeu esse suporte 12,27 que vinha segurando já do outubro inteiro, né? E nesse momento a gente assume essa tendência de baixa. Para sair fora dela, a gente vai ter que passar de zonas de resistência, traçando este Fibonacci daqui. Então a gente teria que passar justamente dessa região de topos aqui dos 28 para a situação voltar a melhorar, beleza? Então para mim a grande decisão do Bitcoin nesse momento vai ser essa região dos 28 mil dólares. Se a gente conseguir passar dela, acho que a gente tem uma boa chance de ir embora aqui para romper o padrão de continuação no semanal. Porém, se a gente vier aqui e perder os 26, 25.800, a gente pode ter mais quedas para testar os fundos dos 24.500 dólares. Nesse momento a minha estratégia é bem clara, tá? Como eu disse para vocês, eu não estou fazendo nada no Bitcoin nesse meio do caminho, tá? Então, não vendi aqui e não vou comprar aqui. Para mim, as compras e vendas no Bitcoin vão estar nos extremos, ou seja, se a gente perder esses 26 mil dólares, eu vou olhar para os 25 e além para eu comprar Bitcoin. E caso a gente rompa para cima aqui, eu vou olhar para os 30 mil dólares para pensar em venda. Porém, eu entendo que, apesar de do Bitcoin não estar numa região assim tão propícia para compras, eu acredito que pensando no longo prazo, várias altcoins estão, tá bom? Então eu comprei basicamente 10 altcoins entre ontem e principalmente hoje, aí nessa queda abaixo dos 27 mil dólares, que eu julgo estão num ponto de boa relação risco-retorno, pensando no longo prazo, né? E é sempre importante frisar o longo prazo, já que no curto prazo a maioria dessas altcoins assumiram uma tendência de baixa, beleza? Inclusive a gente falou sobre todas essas altcoins no plano de membros. Tranquilo. Continuando aqui, né, para finalizar falando um pouco sobre o sentimento, caras, o sentimento ele piorou bastante, tá bom? A gente não conseguiu fazer o rompimento dos 28 com força, e a gente está vendo um aumentozinho de Open Interest com o aumento do nosso Long Short Ratio, tá? Ao mesmo tempo, muita venda a mercado e muita liquidação.
Ou seja, se eu já não tivesse exposto no Bitcoin, cara, eu pensaria sim numa exposição, em especial até esses 26 mil dólares. Mas como eu já tenho essa exposição, eu prefiro aumentar um pouco a minha exposição nas altcoins, que é bem menor que a minha exposição no Bitcoin. Beleza? Então, temos aqui um sentimento ruim de rompimento para baixo, mas ao mesmo tempo muita venda, né, caras? Então, a gente pode ver aqui que, de novo, a gente está indo para os menores patamares da história do nosso indicador CVD, o que me mostra que, apesar da gente não estar conseguindo desenvolver a alta, todo esse movimento aqui das últimas semanas, caras, todo esse movimento dos últimos meses, né, é um movimento de correção aqui, é um movimento que eventualmente vai fazer a gente romper para cima, tá? Mas para isso, o primeiro passo é passar desses 28 mil dólares. E para a gente não ter quedas um pouco mais significativas, a gente precisa se manter acima desses 26, 25.800, beleza? Falando um pouco sobre essas ordens de instituições, a gente rompeu as ordens grandes que estavam segurando o preço até os 27. Nesse momento a gente tem essa pressão de ordens até os 26k. Então, segurar acima dos 26 é importante. Já falando em ordens de venda, uma pressãozinha no curto prazo que não preocupa, mas que seria bom se manter acima desses 27 mil dólares aqui. E se passar, eu olharia para cima dos 28 como uma zona perigosa, uma zona de resistência e uma zona onde a gente também pode ter alguns shorts em altcoins que, se a gente fizer isso aqui, devem se recuperar bem. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. A gente volta aqui dependendo dessa volatilidade. Lembrem-se que essa semana a gente ainda tem alguns eventos importantes, tá? Em 1 hora e pouco a gente vai ter a ata do FONC, que pode gerar certa volatilidade. E também, amanhã a gente tem inflação CPI lá nos Estados Unidos. Beleza? Então é isso. Eu volto aqui para atualizar vocês dependendo da volatilidade do preço. Um forte abraço e a gente se vê.